Tu és o nosso Deus, Senhor. A Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo louvor, força, majestade, hoje e sempre. Senhor, seja louvado neste lugar. Seja engrandecido, Senhor. Ó Deus, porque hoje, Senhor, nós somos livres para Te adorar. Hoje, Senhor, nós somos livres para poder Te exaltar, Te engrandecer. Muito obrigado, Deus, porque pelo Teu sacrifício lá naquela cruz hoje, nós podemos ser mais do que vencedores. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa adoração. Nós Te engrandecemos, Senhor, nós Te louvamos e clamamos, Senhor, continua conosco, Deus. Continua falando aos nossos corações, se mostrando a nós como um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma. Tu mesmo, Senhor Jesus, vem se mostrar como a verdade que nos liberta, porque é isso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, vocês podem se assentar. Muito bom estar aqui, muito bom ver cada um de vocês, muita gente que eu conheço, muita gente que eu ainda não conheço, mas eu sempre, quando estava aqui em Matelândia e vinha algum pastor que estava fora, né, que era da igreja aqui e está agora servindo em outra cidade, e vinha aqui e dizia assim: ai, mas é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui de volta. E eu estava aí sentado, eu pensava, mas esse cara, todo mundo fala a mesma coisa, né? Que coisa estranha, mas agora eu estou aqui e eu posso dizer de verdade, é muito bom estar com cada um de vocês, principalmente numa ocasião especial como essa, início da campanha Um Mês para Viver. Eu quero te dizer que Deus tem grandes coisas para falar contigo, hoje e nos próximos 4 domingos, durante este mês, em que vocês aqui entrarão em contato com aquilo que, os planos de Deus para a vida de vocês e como nós podemos aproveitar melhor o tempo que Deus nos dá aqui nessa terra, respondendo aquela pergunta que o Paulo fez ali no começo: olha, o que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias, um mês para viver? Nós fizemos no mês de março essa campanha lá em Marechal, em várias outras cidades igrejas da Verdade que Liberta já fizeram, e eu quero te dizer, aproveite, porque é muito bom. Deus tem muito para falar contigo, por meio das mensagens, por meio dos pequenos grupos, por meio dos devocionais. Se você não adquiriu, eu indico muito você adquirir um livro devocional, a participar junto, porque Deus tem muito para falar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14. O título da palavra de hoje, a primeira dessas mensagens, é Vivendo Apaixonadamente. Vamos dizer isso? Vivendo apaixonadamente. Pensa um pouquinho aí no que você falou. Vivendo apaixonadamente. Quer dizer, vivendo de que maneira? De qualquer jeito. Não. Vivendo com paixão. Vivendo de maneira a usufruir aquilo que Deus tem para nós. Tiago 4,14 diz assim: começa dizendo, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Estamos no começo do inverno, no começo dessa estação mais fria, a gente pode perceber muito bem isso.
o que o apóstolo Tiago está comparando aqui as nossas vidas, como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E essa pergunta, o que é a vida? O que eu, ou o que você, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, vai nos nortear durante este mês. E aí nessa série, por pior que possa parecer, dizendo, olha, mas o que eu faria se tivesse apenas mais um mês para viver? Essa série não fala de morte. Essa série fala de vida. Essa campanha fala de vida. E aí ele pergunta, o que é essa vida? E aí compara a nossa vida a uma neblina que hoje está e amanhã não está. Que por um pouco de tempo está aqui e depois já se dissipa. Se a gente for parar para pensar nas nossas vidas, no tempo que passa, no que já ficou para trás, em tudo aquilo que você já viveu, em tudo aquilo que você ainda vai viver, se você for parar para pensar numa palavra que resume isso, né? Alguns poetas usavam assim a efemeridade da vida. Quer dizer, como a vida é passageira, como a vida realmente passa, como você nem percebe e a hora que viu, a vida passou. E justamente refletindo a esse respeito que nós vamos entrar nesta série, nesta campanha. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Sabe, a vida, todos os dias, nos dá alguns presentes. É como se você acordasse todas as manhãs e você recebesse um presente da tua vida. E de repente, em algumas manhãs, você vai olhar e esse pacote aqui mais bonito, mais legal, você vai olhar para ele, você vai abrir esse pacote e você vai encontrar uma coisa muito legal. Olha, chave de um carro, uma coisa muito boa, uma coisa que realmente te faz ficar feliz. Mas, de repente, no outro dia, você acorda e você percebe que o que a vida te deu foi uma meia velha. O que eu quero dizer com isso? A vida, todos os dias, te dá 24 horas. Tem dias e tem dias. Tem dias que são como ganhar um carro novo. Tem dias que são como você receber uma coisa muito legal. E tem dias que é como receber uma meia velha. Eu quero te dizer que você tem algo para aprender nos dias que você recebe algo muito bom, como a chave de um carro novo, e você tem algo para aprender nos dias meia velha. Pergunta para a pessoa do teu lado, qual foi o último dia meia velha que você teve? Responde agora aí para ele. Qual foi o último dia de meia velha que você teve? Pá, mas eu nem sei o que é ter um dia bom, né? Faz tanto tempo. Ou, nossa, eu nunca recebi um dia meia velha. A verdade é que você pode aprender com tudo isso. Tem dias e tem dias. E a pergunta continua, o que você faria se você tivesse apenas mais um mês para viver? Ou o que você mudaria em sua vida, na sua maneira de levar a vida, na sua maneira de enfrentar as circunstâncias, as situações, se você se deparasse com um diagnóstico de que você tem apenas mais um mês para viver? Essa série foi baseada no livro do mesmo nome, Um Mês para Viver. E o objetivo dela não é que você pense, olha, meu Deus, se eu tivesse apenas mais um mês para viver, e saia e gaste os seus recursos assim, de uma maneira irresponsável, e saia por aí fazendo coisas que você nunca fez, viver hoje. Eu preciso viver hoje, eu preciso viver agora. E comece a viver de uma maneira bem doida. Não é isso que nós vamos falar aqui. Não é isso que nós vamos lhe ensinar aqui. Isso seria uma atitude totalmente egoísta, totalmente irresponsável da sua parte. A tese central é, o que você poderia mudar em sua vida se você tivesse apenas mais 30 dias? O que você faria diferente? Como você enfrentaria o teu trabalho? Como você reagiria nas suas relações familiares? Como você trataria as pessoas da tua família? Como você lidaria com a questão da tua espiritualidade, você e Deus? Como você viveria se você tivesse apenas mais um mês para viver?
Se a gente for comparar a nossa vida a alguma coisa, ele diz isso lá no livro, se você depois vai acompanhar, você vai ver que legal essa comparação. A nossa vida é como um traço, como um pequeno traço. Por que o autor diz isso? De repente você já foi, eu tenho certeza que já, se já não foi, viu em tantos lugares, lá no cemitério, em que tem a data de nascimento, aí tem o quê? Um tracinho, e aí a data de falecimento de uma pessoa. Quantos já viram isso? Todo mundo, né? Já viu isso? Tem a data de nascimento, e aí tem um pequeno traço, e aí tem a data de falecimento. Se eu dissesse para você que a tua vida é esse traço, eu quero te mostrar o meu traço. Está ali, ó. 1987, um traço, e aí 3 pontos de interrogação. E eu quero que você coloque a tua vida nisso. A data do teu nascimento, o ano do teu nascimento. Esse pequeno traço vai resumir toda a tua vida. O autor diz no livro que o lugar com mais sonhos do mundo é o cemitério. Também diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Também diz que o lugar em que mais coisas não realizadas que existem é o cemitério. Eu quero desafiar você a começar a enfrentar este teu traço, este tempo que você tem de vida de uma maneira talvez diferente do que você já tem vivido até hoje. Que você possa viver apaixonadamente. Que durante essa série você se sinta desafiado pelo próprio Deus a viver esse traço como de uma maneira que você dissesse, olha, tudo que importa para mim é agradar a Deus. Tudo que importa para mim é viver o que Deus tem para mim no âmbito familiar, no âmbito do meu trabalho, na minha relação com os meus amigos, com as pessoas que estão ao meu redor, porque tudo que eu tenho nessa terra é este pequeno traço. E este pequeno traço que vai representar 70, 80, 90, 100 anos que você quiser viver aqui nessa terra, vai representar as tuas escolhas, vai representar os sonhos que você realizou, vai representar as coisas que você não conseguiu realizar, vai representar as pessoas que passaram pela tua vida. Então o desafio para você é não esperar um diagnóstico de um médico dizendo, olha, você tem mais tantos meses de vida para começar a viver, mas que você comece a viver agora, que ao final dessa campanha você possa perdoar, que você possa pedir perdão, que você possa mudar a maneira que você se relaciona com a tua família, que você possa mudar a maneira como você enfrenta a vida, que você possa mudar a maneira como você olha para Deus e como você vive a tua relação, o teu relacionamento com Deus. Se você tivesse apenas mais um mês para viver, eu tenho certeza que você se voltaria muito mais para as coisas de Deus. Você começaria a parar para pensar um pouquinho mais a respeito da eternidade que Deus nos promete. A nossa vida é eterna e a eternidade começa aqui. Começa agora, começa hoje. Você vai viver uma vida eterna, mas se você tivesse um mês para viver, eu garanto que você se dedicaria muito mais para entender o que é preciso para que você pudesse viver uma vida eterna ao lado do Senhor. Tem uma frase do Dr. Alan Sachs que diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Olha só, a morte é muito mais universal, abrange muito mais pessoas do que a vida. Por quê? Porque todo mundo vai morrer um dia. Mas a verdade é que nem todo mundo vive. Muitas pessoas apenas existem nessa terra, enquanto outros podem dizer que vivem de verdade. O desafio para você é que você não simplesmente exista, mas que você possa viver. E viver tudo aquilo que Deus tem para você. Existem muitas pessoas vivendo muito abaixo da média do que poderiam viver. Tem muitas pessoas vivendo muito aquém, quando poderiam viver até além do que aquilo que sonharam, do que aquilo que imaginaram. Quero chamar a tua atenção para o que o próprio Jesus nos disse. Em João, capítulo 10, versículo 10, ele nos diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse versículo faz um contraponto, e Jesus o faz a respeito da obra de Satanás e a sua própria obra. Ele diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir.
E aí ele diz, mas eu, Jesus, veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Eu quero que você olhe para essa vida que Jesus veio trazer para você, uma vida que vai muito além de simplesmente existir aqui, uma vida que vai muito além do que simplesmente chegar em casa, ligar a televisão, no outro dia ir trabalhar, almoçar, chegar em casa, ligar a televisão e viver e existir, existir e existir e existir. Deus tem vida para você. Uma vida que, para começar, é eterna. Uma vida que nunca terá fim ao lado do Senhor. A vida que é eterna, nós escolhemos durante esse nosso traço, durante o tempo que nós temos aqui nessa terra. O tempo que você tem aqui é para escolher onde você quer passar a sua eternidade. E eu espero que você se volte muito mais para o Senhor e que você viva essa vida que Deus tem para você de uma maneira intensa, de uma maneira apaixonada por Deus e pela própria vida, por aquilo que Deus tem para você. E você possa levar isso para todas as áreas da sua existência. Você possa levar esse pensamento para o teu trabalho, para a tua escola, para a tua faculdade, onde quer que você esteja, você possa ser influenciado por isso. Jesus veio para me dar vida. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para me dar vida. E muito além do que uma vida eterna, ele disse, eu quero que vocês tenham essa vida de uma maneira plena, de uma maneira abundante. Quando a gente fala em vida abundante, a gente está falando em algo que sobra, em algo que transborda, em algo que tem o suficiente para você, mas para todo mundo que está ao teu redor também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De 0 a 10, para que nota que você daria para a sua qualidade de vida hoje? Você não precisa responder, mas pensa aí. Se tivesse que responder, que nota você daria para a sua qualidade de vida, de 0 a 10, baseado no que eu falei até agora? E aí? Gostou do resultado? Pode melhorar? Pode crescer? Vamos lá? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, outra. Quem gosta de andar de montanha-russa? Quantos já andaram de montanha-russa? Quem sabe o que é uma montanha-russa? Foi levantando poucas mãos aí. Enfim, eu gostava até, mas não é muito mais meu chão, eu fico tonto. Eu acho que o meu traço está passando meio rapidamente. Né? Eu já estou ficando velho antes da hora, não deveria estar, mas acho que estou. Como é que funciona a montanha-russa? A montanha-russa é bem rápido e serve para te dar um monte de susto. E ela serve para que vá para baixo e para cima, para baixo e para cima, o tempo todo. E eu não quero desincentivar você a andar de montanha-russa. Se você quiser andar, você pode andar, você fique à vontade, não é muito o meu chão. Mas muitas pessoas vivem nessa terra como se estivessem em uma montanha-russa. Por quê? Ora estão por cima, ora estão por baixo, e o tempo todo levando sustos. O tempo todo levando sustos da vida. Um dia está muito bom, um mês está tudo legal, porque aconteceu as coisas que eu queria, aquilo que eu gostei, está tudo do jeito que eu sempre sonhei, olha que legal, e estou em cima, e eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha família, está tudo 10. No mês seguinte, ou na semana seguinte, ou no dia seguinte, está lá embaixo. Está andando como se tudo estivesse quebrado, tudo estivesse estragado, como se nada fosse funcionar. Não sei se de repente você conhece pessoas assim, ou se você vive desta maneira. Mas, gente, a nossa vida não é um parque de diversões. A nossa vida não nos permite ficar o tempo todo levando sustos. A nossa vida não é feita para ser vivida de altos e baixos o tempo todo. Sabe, Deus tem um caminho reto para você. Deus tem um caminho plano para você. E a Bíblia diz que existe novidade de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem nele, para aqueles que se entregam e vivem nesse estilo de vida de um mês para viver. Quer dizer, se eu tivesse apenas mais um mês para viver, eu faria isso. Então, por que eu não faria? Porque eu não faço hoje? Porque eu não começo já a fazer aquilo que eu faria? A vida está muito mais para um campo de batalhas do que para um parque de diversões. Não concorda comigo? A vida, se a gente fosse comparar, muitas pessoas comparam a vida a uma corrida. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona com obstáculos, certo?
A vida não é brincadeira, a gente não pode se dar o luxo de simplesmente existir aqui nessa terra. Nós temos que parar para pensar o que eu estou fazendo aqui, que diferença eu estou fazendo neste mundo, ou o que será que vai dar da minha vida quando tudo isso acabar, quando o meu traço acabar e forem lá colocar a data do meu falecimento, o que eu terei feito, que tipo de escolhas, o que eu terei deixado para trás e principalmente, onde, a partir desse momento, eu irei passar a minha eternidade. Mas nosso Deus é tão bom, nosso Deus é tão fiel, que Ele deixa na sua palavra inúmeros princípios para nós entendermos. E nós vamos ver aqui algumas coisas, para a gente entender como nós podemos viver esse estilo de vida de um mês para viver. Como nós podemos viver apaixonadamente todos os dias da nossa vida. Primeira coisa, derrote a crise do algum dia. Fala para isso para o teu vizinho aí, derrote a crise do algum dia. Qual é o teu dia preferido da semana? Pode falar para a pessoa do teu lado aí. Qual que é o teu dia preferido? Garanto que tem muita gente falando aí, sábado, domingo, né? Sexta, não sei. Esses dias eu perguntei para um rapaz lá da igreja qual era o dia da semana preferido dele. Ele me respondeu, segunda-feira. Aí eu falei, né? Aquela cara assim, nossa, que rapaz trabalhador, né? Aí ele logo emendou uns 5 segundos depois assim, é que é o dia mais distante da outra segunda, né? E aí a gente para pensar. Gente, não importa qual seja o nosso dia preferido da semana, mas para algumas pessoas, o dia preferido da semana não é segunda-feira, não é terça, não é sexta-feira, mas é alguma feira. Já ouviu falar desse dia? Alguma feira? Sabe, algumas pessoas que dizem assim, olha, algum dia eu vou fazer isso. Segunda-feira eu vou começar o regime. Sabe, segunda-feira eu vou começar a ir na academia. Quantos já? Vamos admitir, gente? Quantos já faziam isso, né? Vamos admitir que eu estou nesse time aí, né? Segunda-feira eu vou começar. Ler a Bíblia. Esse mês eu vou ler a Bíblia. Esse mês eu vou começar. Olha, estão falando tanto que eu preciso ter meu TSD. Esse mês eu vou começar de verdade. E aí, alguma feira, isso acontece. Isso acaba nunca acontecendo. Nós todos, gente, em um nível ou outro, talvez você já tenha vencido isso, mas em um nível ou outro, nós tendemos à procrastinação. Nós tendemos a deixar para depois. Para que fazer agora, se de repente eu posso fazer depois? E a gente cai nessa crise, nessa síndrome do algum dia. Sabe, algum dia eu vou dar mais valor para as coisas de Deus. E esse dia vai chegar, quando eu estiver mais velho, quando eu já estiver na reta final do meu traço, aí sim eu vou dar mais valor para as coisas de Deus. Quando eu estiver aposentado, aí sim eu vou me dedicar para as coisas de Deus, para as coisas da igreja. Não. Quando eu já tiver alcançado esse status lá no meu trabalho, ou esse valor para que eu possa viver, aí sim eu vou começar a dar mais valor para a minha família, vou começar a dar mais momentos de qualidade para minha esposa, para meu marido, para meus filhos. Enfim, já viram isso, tenho certeza. Ou na tua vida, ou na vida de outras pessoas. Essa síndrome do algum dia tende a pegar todo mundo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é derrotar esta crise do algum dia. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Um exemplo clássico que nós já usamos um monte de vezes para comparar, uma metáfora para comparar a nossa vida. A gente volta e meia compara a nossa vida, né, a vida de Davi, e de Davi enfrentando o gigante Golias. E a gente diz, olha, nós somos como o Davi pequeno e os Golias, os gigantes se apresentam diante de nós e nós precisamos ter fé para enfrentar estes gigantes. Tudo certo até aí? Tranquilo. Mas o que aconteceria se o Davi falasse assim, chegasse lá, visse o gigante Golias afrontando, né, o exército de Israel, visse toda aquela situação, olhasse tudo aquilo e falasse assim, alguém precisa derrotar esse cara, né? Olha, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, eu sou só um pastor de ovelhas, eles são soldados, então não é minha obrigação. Então, algum dia eu vou derrotar esse gigante aí.
algum dia, alguém, talvez, né, tomara que algum dia alguém tome uma providência para derrotar esse gigante. Foi isso que Davi fez? Não. O que Davi fez? Ele olhou para aquela situação, ele não se enxergou com os seus olhos naturais como um pequeno menino, tanto que, olha o que o Saul, que era o rei, falou para ele aquela vez. Ele disse assim, olha, você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro. Quer dizer, você está se achando, Davi. Você é apenas um rapazinho, e ele é um grande guerreiro, ele sabe o que ele está fazendo, e você não. Sabe, muitas vezes nós vamos enfrentar esses gigantes da vida, essas situações, esses obstáculos, você pode chamar do que você quiser, estas crises, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, porque Jesus nunca nos negou isso, Jesus nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas, Jesus nunca disse que a nossa vida seria perfeita, ele disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Sabe, nunca, a Bíblia inteira não nos nega isso, vocês vão passar por aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele te dá a força para fazer. E da mesma forma como em Deus, Davi conseguiu se enxergar forte para enfrentar situações, para enfrentar aquele gigante, você pode se enxergar em Deus forte, porque Deus é que te faz forte. Não é você, não é a tua própria força, não é o teu próprio braço, não é a tua habilidade com a funda, não é a tua aptidão para fazer qualquer coisa que te deixa forte, mas Deus e a fé que existe em você. E eu quero aplicar isso à tua vida espiritual. Talvez você olhe para as coisas de Deus, talvez você olhe para todo mundo ao teu redor, buscando um pouco mais do Senhor, ou se dedicando às coisas de Deus, ou crescendo, e você se sinta meio parado espiritualmente, meio aquém daquilo que poderia ser. Olha, faz tantos anos que eu conheço a Jesus, eu podia estar muito mais perto do Senhor, o meu relacionamento com Deus podia estar muito melhor, ou talvez, olha, eu nem sei se eu tenho um relacionamento de verdade com Deus. Eu quero te desafiar a vencer essa crise do algum dia, deixar esse algum dia para trás e dizer, é hoje que eu quero, é esse mês que eu vou me dedicar, e eu vou começar, e eu vou criar hábito na minha vida, hábitos que vão me mudar de lugar, hábitos que vão fazer diferença em mim. Se é orar, se é ler a Bíblia, se é tirar todos os dias um tempo a sós com Deus, é isso que eu vou fazer. Se é eu deixar para trás alguns hábitos estragados, se é eu deixar para trás algumas rodas de conversa que eu deixo, se é para deixar para trás algumas situações em que eu me envolvo, eu vou deixar. Mas não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não caia nesse sistema de procrastinação. Sabe, Deus não te criou, não me criou para que nós estivéssemos à margem de tudo, assistindo, né, como diz na musiquinha, vendo a banda passar. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para encarar, para enfrentar aquilo que precisa ser vivido. A tua vida, com obstáculos, sem obstáculos. O dia que for um dia chave de carro, você vive, você aproveita ao máximo e dá glória a Deus por isso. O dia que for uma meia suja, você enfrenta do mesmo jeito. E você vive do mesmo jeito. E você vai, e você vai, e você vai, e você continua. E quando as situações disserem para você parar, você não para. Você continua, porque você não está batalhando sozinho. Sabe, quando você tem a vida de Deus, que é representada por Jesus, Ele é a vida de Deus que se fez presente nessa terra, e que hoje, se nós o recebermos, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito à herança de filho. Todo filho tem direito a uma herança. A nossa herança não é corruptível, não é dessa terra. A nossa herança é espiritual. A nossa herança é eterna. A nossa herança começa com o Espírito Santo de Deus vindo habitar em nossos corações. A Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a viver conosco, e passa a nos ajudar, e passa a viver com a gente. Então você ganha um companheiro, o próprio Deus vivendo contigo, para começar. Então você não está sozinho, você pode enfrentar, você pode continuar a viver aquilo que Deus tem para você. Mas para isso, você não pode se conformar com a situação atual.
Você tem que sair do lugar. Você tem que perceber na tua vida o que é que precisa dar o tchan, que precisa virar o botãozinho. O que precisa ser transformado. O que precisa ser mudado. Talvez para você é dar um início na tua vida espiritual. É começar a dar bola para as coisas de Deus. Talvez você eu preciso de Deus, eu já reconheço isso faz tempo na minha vida. Mas talvez para você tenha vivido como se Deus não existisse. Eu chamo isso de cristão ateu. Sabe o que é um cristão ateu? É um cristão que crê que Deus existe, acha que Deus criou todas as coisas mesmo, crê que Jesus veio a essa terra, mas vive como se Deus não existisse. Isso é um ateu prático. Isso é um ateu, um cristão ateu. Não sei se essa é a tua situação, mas se for, hoje é o dia. Talvez você tenha vivido, você tenha percebido isso, mas você não tenha conseguido enfrentar as situações ao teu redor. Eu quero te dizer, você precisa sair da tua zona de conforto. Você já ouviu isso milhares de vezes, eu vou te falar de novo, você precisa sair da tua zona de conforto. Você não pode ficar parado se você tem coisa para fazer. Não existe como. Olha o que o Dr. William Shedd disse. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Veja só. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Você pode até estar em segurança no teu modo de vida, na maneira como você tem levado a vida, na maneira como você tem encarado a sua rotina, e todos os dias a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e a mesma coisa. Mas talvez não seja para isso que você foi criado. Talvez você esteja vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para você. Talvez ministerialmente Deus tem muito mais para você. Talvez pessoalmente, para a sua família, para a tua vida mesmo, Deus tem muito mais. Deus tem abundância de vida para você e você precisa receber, você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Deus quer que você conheça muito mais a respeito dele, da sua palavra. Mas talvez você tenha vivido em segurança no porto. Não foi para isso que Deus te chamou. Em que área da tua vida você está vivendo no porto quando Deus te chamou para navegar por aí? Vá pensando, vá colocando diante do Senhor. Enquanto isso, abre tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Eu vou tentar lutar contra essa garrafinha aqui, que desde o começo eu estou tentando para abrir ela. Venci. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Quem sabe o que é nécio? Nécio é ao contrário de inteligente, de esperto. Então, é bobinho, né? Para não dizer uma coisa pior aqui, tá? Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vede prudentemente, quer dizer, presta atenção, meu amigo, na maneira como você tem andado, na maneira como você tem vivido, não como alguém nécio, bobinho, né? Falto de inteligência, falto de sabedoria, mas como sábio, aproveitando o tempo, remindo o tempo. Remir o tempo quer dizer aproveitando da melhor maneira possível, aproveitando ao máximo o tempo, porque os dias são maus. Você concorda comigo que os dias são maus? Você concorda comigo que existe muita maldade, existe muita coisa ao teu redor que te puxa para longe de Deus, que te afasta daquilo que Deus tem para você? Então, já que os dias são maus, eu quero falar a segunda coisa dessa noite para você. Valorize o seu bem mais precioso. Valorize o seu bem mais precioso. Sabe qual é? O seu tempo. O tempo que você tem, as 24 horas que Deus te dá todos os dias, é o teu bem mais precioso. Por isso que ele diz aqui, olha, presta atenção, né? Parafraseando esse texto aqui, presta atenção na maneira como você gasta o seu tempo, na maneira como você vive, porque os dias são maus. Porque se você não fizer bom uso do seu tempo, você vai se quebrar ali na frente, seja nas coisas dessa vida, seja no trabalho, seja nos estudos, seja onde for, ou seja naquilo que importa muito mais, que é na tua vida eterna, que é na tua eternidade. Então, presta atenção, valoriza o seu bem mais precioso.
o seu tempo, esse tempo que Deus te dá todos os dias, esse presente que todos os dias Deus te dá de poder acordar e viver mais um dia, primeiramente precisa ser encarado como um presente, não como um fardo. A nossa vida não é um fardo, a nossa vida é um presente de Deus, mas nós muitas vezes nos enrolamos tanto, fazemos tantas coisas ou deixamos de fazer que nós acabamos encarando a vida como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Mas o seu tempo é um presente de Deus. E se é um presente de Deus, e se é o teu bem mais precioso, como você tem gastado o teu tempo? Como você tem investido esse recurso mais precioso que você tem? O que tem consumido o teu tempo diariamente? O que você tem colocado como prioridades na tua vida? De que maneira você tem gastado esse tempo? Sabe, não sei quanto tempo você gasta fazendo cada coisa. Não sei quanto tempo você gasta dormindo, nem trabalhando, nem estando com a tua família, nem se alimentando e nem perdendo tempo, né? Se divertindo e tantas outras coisas. Não sei. Faça um balanço da tua própria vida e do teu tempo e responda se está valendo a pena a maneira como você tem investido o teu tempo. Tem te dado retorno da maneira como você gostaria? Da maneira como você esperava? Como tem sido a tua vida? Sabe, tem muitas pessoas que são escravas de algumas coisas que fazem. E a Bíblia diz que nós precisamos ser livres. A Bíblia diz também que existe tempo para todas as coisas. Então eu não estou falando para você deixar de fazer isso ou começar a fazer aquilo. Você conhece a tua vida, você sabe do que eu estou falando e o que é viver perdendo tempo. Mas existem pessoas que são escravas do seu trabalho. Pessoas que não trabalham para viver, mas que vivem para trabalhar. Tem pessoas que são escravas do dinheiro, que não usam o dinheiro, mas deixam que o dinheiro as use. Tem pessoas que são escravas da diversão, que não conseguem ver mais nada da vida a não ser se divertir. E aí fica passando o tempo, meu Deus, quanto tempo falta para a sexta, para o sábado, porque eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Tudo bem que é mais divertido se divertir do que trabalhar, mas tudo tem seu tempo. Então se você exagera de um lado, exagera do outro, você já está fazendo errado. Tem pessoas que são escravas da ociosidade. O que é ociosidade? É viver perdendo tempo, é fazendo nada. Sabe, não tem nada de errado nisso em si. Mas existem muitas pessoas que perdem a sua vida simplesmente trocando canais da televisão ou passando sites na internet. Sabe, perdendo a sua vida. Você pode fazer tudo isso. Você deve trabalhar, você deve estudar, você deve se relacionar, você deve se divertir. Tudo isso é muito saudável. Você pode fazer todas essas coisas que eu falei. Mas o balanço da sua vida quem deve fazer é você. Como você tem investido o teu tempo. Isso são todas coisas humanas. E aí eu te pergunto, no meio de tudo isso, no meio da tua agenda, no meio de tudo aquilo que você faz, que todo mundo diz que não tem tempo, certo? Eu já vi gente que eu olho e falo, meu Deus, quanta coisa essa pessoa tem para fazer, não sei como ele dá conta. E eu já vi pessoas que a gente olha e fala, que eu queria ter o tempo que essa pessoa tem. Mas você vai falar com as duas pessoas, o que elas dizem? Não tenho tempo para nada. Eu nunca vi, talvez você já tenha visto, mas eu nunca vi alguém dizendo, olha, eu tenho tempo e não sei o que fazer com o meu tempo. Está sobrando tempo pra caramba, eu não sei, né? Aí alguns já falam, tem um lote lá em casa para carpir, né? Se tiver faltando. Mas enfim, nunca vi. Por quê? Porque todo mundo enche as suas 24 horas do dia. E enche de maneira a dizer, eu não tenho tempo. E aí, quando nós começamos a falar a respeito das coisas espirituais, quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta que é difícil, que a gente não quer responder, que o nosso cérebro fica no modo automático e não quer responder. O que você faria se você tivesse apenas mais um mês para viver? Em 30 dias, se esse fosse o teu diagnóstico, o que você faria? O que você deixaria de fazer? As pessoas não querem responder. As pessoas querem ficar inertes, vivendo a sua vida. E quando a gente começa a falar disso, elas não querem investir o seu tempo naquilo que lhes causa esforço, estranhamento, diferença. Eu quero te dizer, invista o teu tempo também
naquilo que pode definir a tua eternidade. Sabe, tudo isso que a gente comentou até agora é bom, faz parte da vida, e Deus sabe de tudo. Deus nos criou para viver nessa terra, então Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas, não viva como se Deus não fizesse parte da tua agenda. Não viva como se lidar com a tua espiritualidade, quer dizer, lidar com o teu relacionamento com Deus não fosse algo importante, porque é. Querendo você ou não querendo, é algo importante. Então vamos dar importância para aquilo que é importante. Cria tempo para aquilo que precisa. Sabe, isso é fato na minha vida e na tua vida. A gente diz, eu não tenho tempo. Mas aí aparece uma coisa muito importante para fazer. Muito importante. Importante ao ponto de, a filha, a esposa, o marido, alguém ficou doente e você precisa levar para o hospital. Você não vai olhar. Você não vai olhar para aquela pilha de papel que você tem que destrinchar no teu trabalho. Você não tem que olhar para a tua casa e ver que está tudo desarrumado, tem um monte de coisa para fazer. Você não vai olhar para o tanto de coisa que você não estudou ou deixou de fazer. Você simplesmente pega e vai. Por quê? Porque você dá valor para aquilo. Eu não estou querendo fazer comparação entre as coisas, gente. Eu estou querendo te dizer que se você olhar para as coisas de Deus como algo importante, como algo necessário para você, como algo que pode mudar o seu destino eterno, que pode dizer onde você vai passar toda a eternidade, e se você crê nisso, você vai lidar diferente com o teu tempo aqui nessa terra, com as 24 horas do dia que você tem. Sabe, nós precisamos quebrar uma ideia talvez muito religiosa que nós temos, de que idealizar muitas e muitas e muitas horas na presença de Deus, muitas e muitas e muitas horas de oração e de leitura para que você possa estar perto de Deus. Claro que se você fizer isso, você vai estar mais perto de Deus. Mas o que acontece? As pessoas olham para isso e idealizam como algo inalcançável. E vão dizer assim, olha, eu nunca vou conseguir tirar 3, 4 horas do meu dia para ficar com Deus, então eu não vou nem começar, porque não vale a pena, certo? Agora, se eu te dissesse que o tempo, quem faz o teu tempo com Deus é você, e que você, necessariamente, você não precisa tirar 3, 4, 5 horas, mas se você tirasse 10, 15, 20 minutos por dia, todos os dias, no mínimo, eu vou te dizer que vai fazer muita diferença na tua vida. Nós não podemos enganar nós mesmos, dizendo assim, não, mas o dia que eu começar a buscar Deus, eu vou começar com 1h30 por dia, porque você não vai. Sabe? Não se engane. Então, vamos ser práticos aqui. Se eu dou valor para a minha vida com Deus, se eu dou valor para aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus significa para mim, eu vou valorizar o meu tempo fazendo dele bom uso com as coisas de Deus. Amém? E para nós caminharmos para o fim aqui, eu gostaria que você pegasse João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. E o terceiro ponto que nós vamos falar nessa noite é: tenha certeza que você está conectado à fonte certa. Vou repetir: tenha certeza de que você está conectado à fonte certa. Olha o que diz aqui, João 15, 5 diz, Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu quero que você olhe para Jesus como a fonte certa da tua energia, de tudo aquilo que você precisa para viver. Porque Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. Isso começa com o ar que você respira, com a vida que você tem, com a saúde que você tem, com tudo que te cerca, tudo procede dele. Continuando a partir daí, a força que você tem para trabalhar, a inteligência que você tem para resolver os problemas que te trazem o teu sustento, vem dele. Continuando a partir daí, o que te conduz para perto de Deus, o Espírito Santo, tudo vem dele. Então, tudo vem de Jesus. Esteja conectado com ele todos os dias da tua vida.
Sabe, a gente for olhar para esse negócio de energia, de estar conectado, a gente ficando sem energia em casa umas 2 ou 3 horas, a gente já fica meio doido hoje em dia, né? Sabe, acaba a energia, a gente já descobre primeiro que dói o dedinho, né? Pra caramba quando bate nos móveis no escuro. E depois que não tem quase nada para fazer, certo? Sem energia. Você percebe hoje que sem energia elétrica você não consegue fazer quase nada no seu dia a dia, nem trabalhar, nem estudar, nem fazer nada nas coisas que te cercam. E quando a gente olha para Jesus, a nossa fonte, a nossa energia, aquele a quem nós podemos estar ligados todos os dias, isso gera muita mudança em nós. Isso gera significado, isso gera alimentação do nosso espírito, alma e corpo. Isso gera prazer de viver, isso gera uma novidade de vida todos os dias, isso gera relacionamento com Deus, isso muda as pessoas, sabe, não tem lógica nós virmos aqui e pregarmos para você que você precisa mudar um monte de coisa na tua vida, e eu na minha, e o pastor Neuri na dele, todo mundo, cada um na sua. Não adianta a gente dizer isso para você, apesar de ser verdade, se nós não estivermos conectados à fonte certa, se nós não estivermos fazendo isso com a motivação correta. Sabe, você precisa sim deixar uns maus hábitos para trás, deixar aquilo que te prende, deixar a maneira que você fala que talvez não deve falar, começar a falar aquilo que você não fala e deveria, deixar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras, isso você vai determinar. Tudo isso é muito importante, mas nada disso adianta se você não estiver conectado com o Senhor. Sabe, tem uma frase que a gente sempre diz, e desde que eu estava na escolinha, lá no outro prédio ainda, da igreja, a gente sempre falava, as crianças de hoje vivem, muita gente que eu estou vendo aqui, cresceu ouvindo isso. O mais importante é o quê? Agradar a Deus. O mais importante é agradar a Deus. De nada adianta todo o resto se eu não tiver e não levar em conta que o mais importante é agradar a Deus. Você não existe para ser feliz. Sinto muito em te dizer. Ser feliz é muito bom, e se você é feliz é uma consequência, mas você não existe para ser feliz, você não existe para ser rico, você não existe para ser pobre, você não existe para ser ou fazer simplesmente algo aqui nessa terra. Você existe primeiramente para louvor e glória de Deus. Você existe para que Deus se agrade de você. Você existe para Ele, e isso dá significado para a tua vida. Isso faz a diferença, mas você precisa estar conectado com Ele. Você precisa estar conectado com Ele. Jesus diz isso, olha, aquele que está em mim, aquele que está na videira, aquele ramo que está conectado comigo vai dar muito fruto. Por quê? Porque está conectado. Um galho cortado não produz fruto, mas um galho ligado à árvore dá fruto. Se nós estivermos com Jesus, a consequência natural é dar fruto nas nossas vidas. Se eu estiver ligado com Ele, se eu estiver conectado com Ele, naturalmente eu vou dar fruto na minha vida. Para isso, eu preciso reconhecer, primeiramente, que eu não estou me conectando muito, que eu não estou investindo meu tempo, reconhecer que talvez eu ache algo inalcançável e por isso eu não tenha dado valor para esse tipo de coisa. Talvez eu não tenha me dado conta da importância do meu relacionamento com Deus. E talvez você e eu não estejamos nos dando conta da gravidade que é estar desconectado de Deus. Um ramo cortado serve para quê? Para fazer lenha. Um galho cortado só serve para fazer lenha, só serve para apodrecer, sabe? Não tem utilidade, não tem alimentação em si, não está conectado à fonte de energia. Mas se você estiver, isso faz muita e muita diferença na tua vida. Amém? Quero contar uma historinha para você, para nós encerrarmos. Eu não sei quantos já viram aquelas escadinhas que as crianças têm, é uma escadinha assim, e aí a pessoa vai se pendurando e passando de um para o outro. Quantos já viram? Sabe o que eu estou falando? Muitos não entenderam. Eu vou fazer aqui um sinal para você entender. Agora já lembrou, né? Tá? Então aquilo lá, que você vai se pendurando, e aí a criança vai se pendurando e ela fica longe do chão, certo? Então um menino e seu pai foram passear no parque.
E chegando lá no parque tinha um brinquedo daquele. E a criança quis brincar com aquele brinquedo. E ela começou muito bem. E ela começou muito animada. E o pai ofereceu ajuda. Ela, não, pode deixar que eu me viro. Pode deixar que eu me viro, eu sei o que eu estou fazendo. E ela continuou, e ela foi agarrando, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E aquele negócio tinha uns 5 metros de comprimento. Mas para a criança, parecia que tinha 1 quilômetro mais ou menos. Porque lá pelas tantas, o bracinho dela começou a tremer. E ela começou a ficar fraquinha. E começou a doer aquele braço. E ela ia perceber que a qualquer momento ela ia cair. E o pai, vendo essa situação, chegou lá embaixo e falou, pula, eu te pego. Vai, desce daí, eu estou aqui para te segurar. Eu estou aqui para salvar você. Eu estou aqui para te ajudar nessa situação. E a criança teimosa ficava, eu não quero largar, eu estou com medo, eu não quero largar, eu estou com medo. Eu não quero largar, eu estou com medo. Sabe, gente, muitas vezes a nossa vida espiritual pode ser comparada a essa situação. Para começar, a gente quer enfrentar a nossa vida espiritual, a nossa jornada, a nossa escalada sozinhos. Nós dizemos que eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu estou vivendo a minha vida, e a gente começa a viver. E a gente começa. E no começo está tudo certo, e no começo o meu braço aguenta. Mas chega lá pelas tantas, o braço começa a doer. Chega lá pelas tantas, você percebe que está difícil de caminhar sozinho. Chega lá pelas tantas, você percebe que as situações que você tem enfrentado são complicadas, não é brincadeira não. Você percebe que a vida não é um playground, que a vida não é um parquinho de diversões, mas que a vida é um campo de batalha pesado. Você começa a perceber que nem tudo são flores. E aí nessa situação, eu quero encaixar a minha vida e a tua vida. Porque Deus nos diz, solte aquilo que tem te feito sofrer. Solte aquilo que tem te pedido de confiar em mim. Deus te diz, solte das tuas convicções, se são elas que te fazem ficar longe de mim. Solte aquilo que te afasta. E é isso que Deus tem para te falar nessa noite. Amém?